Alô? Aqui é o Economia Descomplicada. Seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Economia que vai descomplicar. Aqui você entende a economia de um jeito fácil, claro e direto. No episódio de hoje, vamos fazer uma viagem na economia brasileira nos últimos 30 anos. Vamos falar de balança comercial, taxa de câmbio, reserva internacional e dívida externa. Vamos entender como esses números impactam sua vida no dia a dia. E acredite, impacta e muito. Para a gente começar a conversa de hoje, bora fazer uma viagem no tempo lá no ano de 1994. O Brasil vivia um verdadeiro caos na economia. A inflação era tão alta que o dinheiro perdia valor de um dia para o outro. Era tipo ganhar o salário e correr para o mercado antes que o preço do pão subisse de novo. Aí veio o Plano Real, que mudou totalmente o jogo. A ideia era simples no papel, mas bem ousada na prática. Criar uma moeda nova, o real, e colocar um freio na inflação descontrolada. E não foi só isso. Para ajudar a segurar os preços, o governo adotou o famoso câmbio fixo. Traduzindo, o valor do real em relação ao dólar ficou travado. Isso dava aquela sensação de estabilidade. O dólar baratinho, todo mundo feliz, importando produto, viajando, consumindo. Mas é claro, toda escolha tem um preço. O câmbio fixo fez o real ficar supervalorizado, o que, por um lado, deixava fácil trazer coisas de fora, mas, por outro, ferrava quem exportava. As empresas brasileiras ficavam sem competitividade lá fora. O saldo disso? Um baita déficit na balança comercial. A gente importava mais do que exportava. E, de quebra, a dívida externa do Brasil foi subindo. Esse período de 1994 até 1999 foi tipo uma fase de alívio e dor de cabeça ao mesmo tempo. O real forte deu aquela sensação boa no começo, mas deixou o país vulnerável quando o cenário internacional balançava. E aí, qualquer crise lá fora, o Brasil sentia na pele. Quando tudo virou crise e recuperação. Em 1999 veio a mudança, o câmbio passou a ser flutuante, a moeda se desvalorizou, o dólar disparou, mas as exportações brasileiras começaram a ganhar força. Isso ajudou a melhorar a balança comercial e, consequentemente, nossas reservas internacionais começaram a crescer. Em destaque, temos 2004, um ponto crítico. A dívida externa chegou a ultrapassar 40% do PIB. E o motivo disso, crises externas, incerteza política e dependência do dólar. Mas calma, em 2005 e 2011 o cenário melhora muito. O Brasil vive o famoso boom das commodities. Vende muito minério, soja, petróleo e o resultado disso foi um superávit na balança comercial, aumento das reservas e redução da dívida externa. O começo da instabilidade. Mas como toda boa história econômica, nem tudo dura para sempre. Depois de 2011, as coisas começaram a desandar. Tivemos crise política, crise fiscal, interferência na economia e a confiança dos investidores foi embora. O real começou a desvalorizar de forma contínua, mesmo com as reservas internacionais ainda altas. Exemplo, crise política no governo Dilma, intervenções artificiais no câmbio e perda de credibilidade nas contas públicas. Como tudo está conectado, agora, olha que loucura. A economia é tipo uma grande teia. Puxa de um lado, mexe do outro. E é exatamente assim que funciona a relação entre a balança comercial, a taxa de câmbio, as reservas internacionais e a dívida externa. Para começar, pensa na balança comercial. Se o Brasil vende mais do que compra, ou seja, exporta mais do que importa, entra muito dólar no país. Resultado, superávit na balança. É como se o Brasil estivesse ganhando mais dinheiro do que gastando. E o que o governo faz com esses dólares? Ele guarda, cria um cofrinho chamado reservas internacionais. Isso é tipo aquela poupança que você faz para emergência. Ter uma reserva alta dá segurança. O mercado olha e pensa, o Brasil está preparado para enfrentar a crise, hein? Isso segura o dólar, mantém estabilidade e afasta o pânico dos investidores. Mas, se rola uma crise, seja daqui dentro ou lá fora, os investidores fazem o quê? Pegam seu dinheiro, seus dólares e vazam do país.
Quando sai dólar demais, sabe o que acontece? O dólar sobe e o nosso real desvaloriza. E aí vem o problema da dívida externa. Se boa parte da dívida está em dólar e o dólar dispara, o que era uma dívida de 1 bilhão vira 1,5 bilhão. É como se você tivesse feito um financiamento na Black Friday, só que em dólar, e do nada o preço triplica. Percebe como está tudo amarrado? Se o Brasil exporta mais, entra dólar, sobe reserva, dólar acalma, dívida externa fica mais leve. Mas, se tem crise, fuga de capitais, sai dólar, dólar sobe, real desvaloriza e dívida fica mais pesada e ainda pressiona o preço dos produtos. E olha, não é só papo de economista não. Quando o dólar sobe, o impacto chega rapidinho no preço da gasolina, no valor do celular, no videogame novo e até no pãozinho, viu? Porque trigo, petróleo, componentes eletrônicos, tudo isso vem de fora. Por isso, entender esses 4 indicadores, a balança comercial, reservas, câmbio e dívida externa, é essencial para a gente sacar não é só como o país está, mas também como isso mexe no direito do nosso bolso. E o impacto no nosso dia a dia. O que isso tem a ver com você que está ouvindo esse podcast? Muito. O setor de bens duráveis, como carros, geladeiras e eletrônicos, é super sensível a esses movimentos. Vamos explicar de forma direta. Primeiro, quando o dólar sobe, importar peças e produtos do exterior fica mais caro. Como muitos bens duráveis, como os carros, geladeiras e eletrônicos, dependem de componentes importados, o preço final para o consumidor tende a subir também. Segundo, quando o país tem reservas internacionais altas e o câmbio é estável, as empresas conseguem se planejar melhor. Isso dá mais previsibilidade para o mercado, ajuda a controlar a inflação e com isso os juros podem cair. Juros mais baixos significam crédito mais acessível para as famílias. Terceiro, foi justamente isso que aconteceu nos anos 2000. A economia estava mais estável, a inflação controlada, o crédito estava em expansão. Resultado, muita gente conseguiu financiar um carro, comprar eletrodomésticos novos, mobiliar a casa. O consumo disparou nesse período. Olhando essa caminhada, dá para perceber uma coisa. A economia brasileira ainda está muito sensível a crises externas, a decisões internas e à confiança dos investidores. Ter reservas internacionais altas é como ter uma poupança. Não resolve tudo, mas ajuda muito em tempos de crise. E mais, manter responsabilidade fiscal, controle das contas e estabilidade política não é papo de economista chato. É o que garante que o país cresça, que tenhamos acesso a crédito, emprego e preço estáveis. E esse foi mais um episódio da Economia de uma forma descomplicada. Curtiu? Então compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e mande sugestões de tema. Valeu, até a próxima!